Fala, meus queridos! Quando eu ligo essa câmera, o pessoal que é fã de action figures, de quadrinhos, de games antigos, de filmes, de cinema, já sabe que provavelmente eu pausei o nosso programa de rádio para aproveitar que eu tô com tudo ligado aqui, câmera, luz, mesa de som, notebook, controladora. Eu aproveito esse momento que tá tudo ligado para gravar os meus vídeos de aquisição. E afinal de contas, esse aqui é um canal de cultura pop, então eu trago para cá também essa minha paixão pelo colecionismo, tá? Pelas action figures, pelos toys, pelos gadgets, enfim. E hoje esse vídeo tá muito especial, só que eu não posso revelar muita coisa ainda. Eu não posso dizer para vocês exatamente como essas figuras chegaram até minha mão, tá? Por quê? Porque o vídeo que eu gravei no lugar onde eu comprei essas figuras aqui, esse vídeo eu acho que ele ainda não foi ao ar quando vocês estiverem assistindo este vídeo agora. Então vai ficar um pouco meio confuso, mas quando esse vídeo for ao ar, vocês vão entender tudo perfeitamente. Inclusive, tem uma história muito legal do Webster, que tá aqui na minha mão já para contar para vocês, no vídeo do lugar onde eu encontrei esse cara. E é inclusive um lugar muito obscuro, eu diria, tá bom? Deixa eu soltar minha vinheta aqui, indicando que a gente já tá no YouTube. Agora no YouTube, DJ Ivan Davis. Gente, primeiro eu preciso contar uma história pra vocês. Eu comecei a colecionar He-Man lá nos anos 80, mais especificamente no ano de 1986, tá? A minha irmã teve a oportunidade de ir até os Estados Unidos. Naquela época meu pai tinha um poder financeiro muito melhor do que ele teve no final da vida dele. Meu pai já faleceu. Meu pai passou por muitos problemas financeiros agora no final da vida dele. E nessa época, nos anos 80, meu pai estava vivendo um momento financeiro muito bom, tá? E aí, o que aconteceu? Minha irmã trouxe para mim algumas figuras, como por exemplo, o He-Man Thunder Punch, o esqueleto Dragon Blaster, e ela trouxe, se eu não me engano, um corpo. Eu não tô lembrado agora qual foi a terceira figura que ela trouxe para mim. Se foi um veículo. Eu acho que foi um cavalo. Foi aquele cavalo que é o oposto do Stridor, que é aquele cavalo roxo, e tem detalhes roxos, dourados e pretos do esqueleto. Eu acho que foi esse cavalo que ela trouxe para mim. Eu não lembro agora exatamente qual foi a montaria que ela trouxe. Enfim, e aí foi paixão à primeira vista, né? Eu que já era viciado no desenho animado. E tá. Isso foi em 86, tá bom? No final do ano de 86, começaram a chegar a Belém, na minha cidade, onde eu estava residindo naquela época. Eu morava numa rua chamada Brás de Aguiar. Começaram a chegar as figuras da Estrela, né? E a Estrela trouxe as figuras mais convencionais mesmo. A Tila, o Mentor, o Homem-Fera, o Mandíbula, o Aquático, enfim. Comecei a pegar algumas delas, tá? E fiquei ali com 3 itens importados, que foram os que a minha irmã tinha trazido dos Estados Unidos. E fiquei ali com aquelas regulares da Estrela, que estava representando a Mattel no Brasil e tinha autonomia e autorização para trazer algumas figuras do He-Man. Só que a Estrela parou por aí. Ela não lançou mais outras figuras, pelo menos que eu me lembro, ela não lançou. Lançou o Castelo de Grayskull, lançou alguns veículos, mas essas figuras ficaram meio que por aí. E quem queria ter figuras de fora tinha que ir atrás das lojas de importados. Só que na minha cidade não existia nenhuma loja de importado. O que eu tinha de importado era o que a minha irmã tinha trazido dos Estados Unidos. O He-Man Thunder Punch e o esqueleto Dragon Blaster, né? Eis que meu pai nos presenteia. Quando eu digo nos presenteia, foi a família inteira para o Rio de Janeiro em janeiro de 1987, tá? E ficamos num apartamento alugado se eu não me engano, não era Barata Ribeiro, não. Era ali no bairro de Copacabana, um apartamento muito bacana, inclusive que era de um conhecido do meu pai na época. Ficamos lá em Copacabana, naquela época era super tranquilo, crianças andarem a pé por Copacabana, não tinha tanta criminalidade como tem hoje, não tinha tanto roubo, né? E aí, estava eu com a minha mãe de mãos dadas, andando por umas ruas ali de Copacabana, ali já quase próximo de Ipanema,
e a gente visualizou uma loja de roupas, de roupas femininas, inclusive, uma boutique, né? Uma boutique chique, daquelas bacanas e tal. E aí a minha mãe parou para olhar essa loja. Vocês acreditam que na vitrine da loja, da boutique, tinha este cara aqui, o Webster? Ele estava pendurado, meio que fazendo decoração dentro da loja. Gente, eu fiquei enlouquecido, porque o Webster não havia sido lançado pela Estrela. Ninguém dos meus colegas tinha o Webster. Eu não conhecia nenhuma pessoa do meu prédio, no meu bairro, na minha cidade, na minha rua, no meu colégio, que tivesse o Webster. Eu fiquei alucinado. Falei, mãe, pelo amor de Deus, compra essa figura pra mim. Detalhe, ele tava fora da embalagem. Tava pendurado, tipo como decoração. O que deu pra entender é o seguinte. A dona da boutique devia ser daquelas senhoras que costuma viajar para os Estados Unidos, né? Para trazer, inclusive, mercadoria para a loja dela. Roupas, bolsas, sapatos, enfim, para vender para a clientela feminina dela, né? Ali dos anos 80, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana e Ipanema. Só que no meio dessas coisas aí, a gente estava vivendo uma He-Man mania mundial. Então, com certeza absoluta, o filho dela, o marido, ou seja lá quem for, alguém deve ter dito assim, leva algumas figuras do He-Man, da coleção, importadas, para você vender lá na boutique. E ela, de fato, levou. Só que aí, essa foi a única que sobrou nesta loja específica. Existiam outras lojas, eu vou já contar mais histórias. E aí, gente, a minha mãe perguntou se ela poderia vender a figura para mim, mesmo fora da embalagem, mesmo sabendo que ela tinha colocado ali na vitrine como uma espécie de decoração, né? E aí a moça quis vender para minha mãe. Eu não lembro agora o preço, mas deve ter sido o olho da cara, né? Essas figuras importadas na época eram muito caras. E aí a minha mãe comprou para mim. Pense numa criança feliz. Gente, eu brinquei muito, mas muito com esse Webster, cara. Eu era apaixonado, eu sou ainda apaixonado pelo Webster. E o que eu achava mais legal nele, além do mecanismo, né, de você poder pendurar, ele ter um gancho. Nossa, é uma figura muito interessante, tá? Vem com uma arma e tudo mais. Mas o que eu achei mais legal é que o Webster, ele era inteiro azul, né? E eu sou apaixonado pela cor azul escura, tá? Azul sempre foi minha cor preferida. E ele é um personagem inteiro azul. Existem outros personagens com detalhes azuis, mas o igual ao Webster não tem. Então o Webster me ganhou assim de primeira. E eu acho que foi daí que veio a minha paixão pelos monstrengos, né? Eu adoro figuras monstrengas, assim, tipo o Mosquitor, o Stinkor, o Snout Spout, que é aquele que tem a tromba de elefante, né? O Extender. Eu adoro essas figuras assim, bem pitorescas, assim, horrorosas, né? O Clawful me agrada bastante. E aí, gente, foi amor à primeira vista. Fiquei com o Webster agarrado, brinquei com ele a viagem inteira e tal. E vou já contar mais histórias do Rio, tá? Mas eu quero focar nessa figura aqui. E eis que, futuramente, aí, 20 anos depois, né? Eu era uma criança, tá, gente? Eu tô falando de 1987. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade, 10 anos de idade. Não, eu tinha 9 anos de idade, eu ia completar nesse ano 10 anos de idade. Eu tinha 9 anos e ia completar 10 anos. Criança e tal. Passou o tempo, né? Essa figura ficou jogada lá por casa. E aí, lá pelos anos 2000, mais ou menos, eu acabei encontrando um comprador para toda a minha coleção do He-Man, praticamente. Sobrou só o Gorko, que eu tenho original ali. Vendi até meu castelo de Grayskull, tá? Eu acho que foi em 2006, se eu não me engano, 2007, 2008, eu não tô lembrado agora. E o Webster acabou indo no rolo. E eu fiquei sem o Webster. Mas ficou aquela saudadezinha, assim, sabe? E quando eu fiquei sabendo que essa coleção ia ser relançada, eu fiquei muito feliz. Só que o Webster, ele não veio pro Brasil nesse relançamento, né? Não sei por que razão ele não veio. Foi para alguns países da Europa, nos Estados Unidos e tal. Eu fiz uma viagem, que eu ainda não posso falar para onde foi, porque eu não sei quando é que esse vídeo vai pro ar. E eu achei o Webster lá. Gente, eu fiquei alucinado. Eu fiquei com a mesma sensação que eu tive lá nos anos 80, lá em Copacabana, garoto, ali com meus 9 anos de idade,
foi exatamente a mesma sensação. Eu fiquei doido. Eu gravei shorts, gravei vídeo curto, gravei vídeo na horizontal, tudo para mostrar para vocês essa situação do Webster, tá? Mas, repito, não sei se esses vídeos já estarão no ar quando vocês estiverem assistindo este vídeo aqui. Então, por isso que eu vou ficar, ó, boca calada, tá? Então, pronto, contei a história do Webster, tá? Depois desse episódio, foi logo no início da viagem, né, de janeiro de 87. Depois disso, eu obviamente fui em outras lojas, outras boutiques, em outros dias. Nós passamos um mês inteiro no Rio de Janeiro nessa época. Nós fomos de carro, inclusive, foi uma viagem muito legal. Fomos do norte do Brasil ao sudeste, foi muito bacana, a família inteira. Passamos por Brasília, foi uma viagem maravilhosa. Tava eu, minha irmã, a minha irmã mais nova, que hoje tem 30 e tantos anos, nem era nascida. E eu estava com a minha irmã mais velha, que é 6 anos mais velha que eu. Estávamos com um primo também, filho de um irmão do meu pai, que já faleceu também. Enfim, o que acontece? Depois disso, as coisas só melhoraram. Nós fomos para o Barra Shopping. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. O Barra Shopping é um dos shoppings mais antigos da cidade, era um dos mais luxuosos, não sei como é que está hoje, era um dos mais luxuosos. E lá no Barra Shopping também tinha uma loja de importados. Aí lá eu fiquei maluco, né? Comprei o Extender, comprei o Cyclone, comprei vários veículos. Nossa, eu comprei muita coisa, gente. Aquele casal de homens pedra, sabe? Eram muito raros. Os Nautilus Pouch eu comprei lá. Nada do que tinha no Brasil convencionalmente nas lojas americanas, da Mesbla, enfim, nas lojas normais. Nada. Comprei muita coisa exclusiva nessa loja. Meu pai, como eu falei pra vocês, estava feliz da vida, estava vivendo um bom momento financeiro. Eu lembro que foi a primeira vez que eu peguei num cartão de crédito na minha vida, com 9 anos de idade, tremia, minha mão tremia assim, porque eu lembro que meu pai estava acho que no segundo andar da loja, shopping, e essa loja de importados ficava no terceiro. E eu lembro que o papai deu o cartão de crédito para mim nas minhas mãos. Pô, eu nunca vou esquecer dessa atitude do meu pai, né? Essa confiança, né? E falou, vai lá, explica para o vendedor que teu pai já está subindo, que se ele quiser passando ali naquela maquininha manual, com papel carbono, ele pode passar e que daqui a pouco eu subo para assinar a nota, tá bom? Naquela época eu tinha que assinar. E aí eu subi, escolhi as figuras que eu quis e o papai foi lá e pagou, né? Uma pena que meu pai, nos últimos anos de vida, não pudesse ter desfrutado de um momento financeiro como esse. Porque eu contando essa história aqui, o pessoal deve pensar assim, o Ivan deve ser um playboyzinho aí, filhinho de papai, cheio da grana. Não, gente, já tem mais de 20, 25 anos que a nossa família, esse assunto não tem nada a ver com colecionismo, mas é importante dizer, a nossa família vem passando por problemas realmente bem complicados, principalmente nesses últimos 3 anos agora. Perdi meu pai há pouco tempo atrás e sofri muito porque eu trabalho com entretenimento, com eventos, com turismo, sofri muito na pandemia, então as coisas não são nada fáceis não, como parecem, tá? Eu ralo muito para sustentar os meus hobbies, para pagar minhas contas, para pagar as pensões das minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, para pagar o meu condomínio, meu apartamento, enfim, é muita coisa para ficar despejando aqui num vídeo que é para ser descontraído, tá bom? E o outro item da coleção, não menos importante, mas ele não tem toda essa história que eu contei aqui do Webster, porque o Webster realmente é uma figura muito importante para mim, tá? O outro item aqui, vou até esconder aqui, ó, a etiquetinha dele, porque a etiquetinha dele pode revelar um pouco da história da viagem, né? Que eu comentei com vocês. Consegui trazer este tubaronque, tá? Que até veio pro Brasil, mas a gente não encontra mais com facilidade. E o tubarão, que os poucos que sobraram no Brasil, estão sendo vendidos muito caros. Eu encontrei na internet por 300 e poucos reais. Aí realmente não vale a pena, né, gente? Mais caro que o próprio Castelo de Grayskull. Castelo de Grayskull, para quem não sabe, já foi vendido até por 250 numa promoção da Amazon, né? Então, não vale a pena comprar um tubarão por 350 reais, tá? Comprei este tubarão aqui numa moeda estrangeira, mas que convertendo por real dá 60 reais. É exatamente isso, gente. 60 reais convertendo por real. Então foi realmente uma promoção muito legal que eu paguei, tá bom? Peguei o tubarão aqui, que lá fora é chamado de Land Shark, tá certo? E tá aqui o tubarão e o Webster, tá certo? Então vou finalizar o vídeo aqui, vou colocar aqui o Webster na frente e vou fazer essa imagem aqui, ó.
que vai ser provavelmente a capa do vídeo, tá bom? Gente, obrigado por ouvirem as minhas histórias. Eu adoro contar essas histórias. Eu adoro compartilhar com vocês as minhas conquistas, né? São coisas bobas, coisas simples aos olhos da maioria das pessoas, mas para quem é colecionador, para quem viveu os anos 80, para quem é apaixonado por Masters of the Universe, He-Man e toda essa turma aí, isso aqui tem muita importância, tá, gente? É um valor sentimental, assim, sem tamanho. É uma memória afetiva, né? Que vem no nosso coração, assim, algo inexplicável, tá bom? Gente, muito obrigado. Mais uma vez a minha vinhetinha aqui, tá? Eu peço que vocês me sigam lá no Instagram também, certo? @DJ Ivan Davis. E que vocês me sigam também no Instagram do Projeto Tech, que é o selo de entretenimento, que a gente tem para cultura pop, entretenimento, quadrinhos, filmes, séries, humor. Tem muita coisa legal lá. Modéstia à parte, vocês vão gostar. @PEC_entretenimento. Quase que eu esqueço o endereço do meu próprio Instagram, né? O meu pessoal é DJ Ivan Davis, tá? @DJ Ivan Davis. Mas o Instagram do selo PEC Entretenimento é @PEC_entretenimento, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu me chamo Ivan Davis. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço que você se inscreva, dê o like e compartilhe com seus amigos que também curtem Motu Masters of the Universe, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera!